Olá, boa noite. Eu sou o Felipe, estou junto aqui do Bruno, do Lucas e do Renan. E nós somos a Cloud Data. Nossa proposta é de fazer previsões e monitoramentos meteorológicos, como previsões de chuvas e alertas de perigo de alagamento. Nossa ideia, somada ao uso de tecnologia, pode proporcionar informações de forma rápida e precisa para que você, usuário, tenha mais segurança e previsibilidade. Quando falamos hoje em previsões, temos alguns desafios, como, por exemplo, a imprecisão de modelos, limitação de dados em tempo real mais confiáveis, e talvez a mais importante, que é a de chuvas e alagamentos terem um maior tempo de resposta, fazendo com que os alertas demorem a ser apresentados. E é aí que a gente entra. Nosso algoritmo pode analisar grande volume de dados históricos, criar parâmetros de dados que já aconteceram no passado e monitorar acontecimento futuro, com um tempo de resposta mais rápido que já existe hoje. Nossa API consome dados confiáveis em real time e sempre vai apresentar de forma mais atualizada para o usuário. Um diferencial hoje nosso é o acompanhamento em tempo real de várias localidades de sua preferência. Assim você pode monitorar quantos locais você preferir. Falando do protótipo da nossa solução, nós desenvolvemos um Figma que contém todas as telas. Então, passando rapidamente, nós temos a tela de login, que redireciona para a tela de início, e a partir desse momento nós temos, de fato, a nossa aplicação funcionando. Agora nós vamos passar um vídeo do nosso app. Esse é o app 100% desenvolvido. Então, no começo nós temos a tela de login, que o usuário vai conseguir logar através do e-mail e da senha. E o usuário é redirecionado para o dashboard. No dashboard nós temos algumas informações, como porcentagem geral de risco e algumas informações sobre as previsões. E clicando, você consegue ser redirecionado para a tela de monitoramentos, que você tem todos os endereços cadastrados e todos os riscos de chuva ou alagamento. Então nós vemos que, no caso, a Avenida Paulista, ela tem um médio risco de chuva. E clicando no radar, você consegue ter uma visualização do mapa daquele determinado risco. Então você consegue ter ali 100% no mapa todas as informações que você precisa para comparar, se necessário, dois endereços diferentes. E clicando em monitorar novo local, você é redirecionado para um formulário que, colocando o CEP, você vai preencher ali todos os campos. Então coloquei o CEP do Parque Ibirapuera como exemplo. E cadastrando, clicando em monitorar, você é redirecionado para a tela de monitoramentos e nós vemos que o novo endereço ele já está ali cadastrado. Então o aplicativo ele fez uma previsão de 7 dias no futuro e nós vemos que ali no dia 3 ele tem um alto risco de chuva, ou seja, 70%. E se nós formos até o radar, você consegue comparar dois endereços diferentes, sendo que ali no Parque Ibirapuera você tem um risco maior de chuva. E o nosso app é importante ressaltar que ele já está desenvolvido e 100% funcional para todas as plataformas, tanto Android quanto iOS. Esse é um exemplo que nós estamos mostrando na plataforma iOS e futuramente a ideia é nós publicarmos nas duas lojas. E aqui, comentando um pouco dos benefícios para o usuário, primeiro, a tomada de decisões. Com o cadastro e monitoramento de múltiplos endereços, você consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva. Por exemplo, se você quer fazer alguma atividade ao ar livre, alguma viagem, se você quer ir para o trabalho, então você consegue ter uma previsibilidade maior. Segundo, monitoramento de alagamentos. Então, é uma informação muito interessante para o usuário, inclusive uma inovação do nosso aplicativo. Nós conseguimos monitorar os alagamentos em tempo real. Segurança e bem-estar do usuário, que ele contribui, proporcionando informações em tempo real sobre algum evento climático. E plano de contingência, já que você tem a previsibilidade maior, você consegue criar algum plano de contingência se necessário. Bom, e agora falando um pouco das tecnologias que a gente utilizou para fazer a implementação, a gente faz a coleta dos dados, né, de estações meteorológicas terrestres, a gente faz a leitura da leitura dos sensores que eles disponibilizam, a gente consome APIs de serviços que fornecem previsões meteorológicas. A gente tem alguns serviços de geolocalização para a gente poder buscar um endereço por CEP ou por latitude e longitude. A gente aplicou algoritmos de aprendizado de máquina para fazer o cruzamento dos dados entre as previsões, os dados históricos de eventos climáticos adversos
e os dados em tempo real dos sensores meteorológicos. Então, a gente criou um modelo que faz a leitura e a combinação dessas informações para aumentar a curiosidade das previsões. E a gente utilizou uma topologia em nuvem para hospedar essa arquitetura, para a gente poder dar uma escalabilidade se necessário. Aqui um desenho bem macro aí da nossa solução. Ela faz a leitura das informações através de algumas APIs. Algumas dessas APIs retornam para a gente alguns arquivos em CSV, por exemplo. A gente utilizou o Python tanto para fazer o consumo das APIs, quanto para fazer a tratativa e a higienização dos dados. A gente utilizou o Airflow para orquestrar isso, para fazer tanto a coleta dos dados, gerenciar os scripts que fazem o saneamento. A gente grava os arquivos em Parquet lá no S3, e do S3 a gente pode consumir esses dados tanto através do Redshift, e aí a gente também, de lá, a gente também consegue fazer o consumo dos dados via API, e são os dados que vão para o aplicativo também. Nós oferecemos 2 tipos de planos, o mensal e o anual, com acesso completo aos recursos do aplicativo. E para quem... o plano mensal é R$ 9,90, e para quem quiser um maior desconto de 10%, o plano anual é de R$ 99,90. Estamos constantemente trabalhando para expandir as funcionalidades do aplicativo e melhorar o aplicativo. Portanto, realizaremos integração com dispositivos IoT para a coleta de dados em tempo real, análise de risco personalizada para avaliar o risco de alagamentos em diferentes regiões, recursos de emergência, como linhas de ajuda e medidas de segurança, e modelos de negócio para empresas customizados. O aplicativo pode ser baixado em ambas plataformas digitais, e vocês podem também compartilhar com seus amigos e familiares para contribuir com uma comunidade mais preparada e segura frente aos desafios climáticos.